Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca, e desejo a você muita força e que a sua vida seja uma vida vitoriosa. Hoje, nossa temática envolve as rebeliões na República Velha. Nosso objetivo é entender as revoltas sociais como resultado da política do mandonismo no decorrer da República Velha. É comum entre os historiadores e especialistas afirmar que a Primeira República ou a República Oligárquica foi palco de um imenso desrespeito aos direitos sociais, o que vai refletir diretamente em diversas revoltas sociais em vários locais do Brasil, prioritariamente nas cidades onde o coronelismo não tem tanto poder. Entre as revoltas sociais podemos destacar as seguintes: a revolta da vacina, 1904, a revolta da chibata, 1910, o tenentismo, 1920, a revolta do Forte de Copacabana, em 1922, a revolta militar de 1924 e, por último, o cangaço, o caso de Maria Bonita e Lampião. A revolta da vacina ocorreu no Rio de Janeiro, especificamente em 1904. Conforme Carvalho, ainda no governo do presidente Rodrigues Alves, 1902-1906, a capital da República já era uma cidade com graves dificuldades sociais e urbanas. Pobreza, desemprego, lixo, ratos, mosquitos e grandes doenças transmitidas por esses elementos transmissores. Com isso, muitas pessoas morriam, principalmente de febre amarela, de peste bubônica e de varíola. Assim, nesse contexto nervoso e complexo do Rio de Janeiro, o governo decidiu modernizar a cidade e tomou medidas drásticas contra as epidemias e derrubando cortiços, casebres, e a população pobre com isso vai ser expulsa do centro da cidade. Desse modo, para combater as doenças, teve o conselho do sanitarista Oswaldo Cruz, que organizou uma brigada de funcionários da saúde e começou a destruir focos de ratos e mosquitos. Nesse contexto de crise e de negacionismo, o sanitarista convenceu o presidente a decretar uma lei de vacinação obrigatória, o que gerou grandes revoltas entre membros da população, que afirmava que era uma vergonha para as mulheres católicas se vacinar, pois achavam que as vacinas eram aplicadas em partes íntimas dessas mulheres. Assim, inicia o conflito, a chamada revolta da vacina, tendo como resultado um conflito popular que se expandiu e explodiu pelas ruas do Rio de Janeiro. Após dias de conflito, muitas pessoas machucadas, o exército sendo mobilizado, o governo conseguiu controlar, usando as tropas do bombeiro e da cavalaria. Outra revolta que vai ocorrer no Rio de Janeiro foi a chamada Revolta da Chibata, 1910, na Marinha do Brasil. Segundo Boris Falso, mesmo com a abolição da escravidão, com a implantação da República, usava a chibata como forma de punir na Marinha. Assim, ainda no governo de Nilo Peçanha, vai estourar uma revolta com 2.000 marujos da Marinha Brasileira, liderada pelo João Cândido. Primeiro, os revoltosos tomaram o comando do navio Minas Gerais, matando na luta o comandante e 3 oficiais que resistiram. Depois,
assumiram o controle dos navios São Paulo, Bahia e Deodoro. Em seguida, apontaram os canhões para a cidade do Rio de Janeiro e enviaram um comunicado ao presidente, explicando as razões da revolta. A revolta tinha como causa principal as mudanças no Código Disciplinar da Marinha, que punia as faltas graves, como falamos no início, com chibatadas. Assim, o governo cedeu e aprovou um projeto que acabava com as chibatadas e anistiava os revoltosos. No fim, o governo descumpriu o ato de anistia e decretou a expulsão de vários marinheiros e a prisão de alguns. Cândido, o grande líder, foi preso, julgado e absolvido em 1912. Passou para a história como o Almirante Negro, que acabou com as chibatadas na Marinha do Brasil e se tornou um símbolo da luta contra a opressão. Dentro do contexto militar e também dentro do contexto do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, nós temos o tenentismo. O tenentismo, dentro desse processo, foi iniciado em 1920, pois crescia dentro do Exército, da Aeronáutica e da Marinha um total desrespeito com as regras e com a normalidade social. Assim, diante da crise do fim da Segunda Guerra Mundial e da gripe espanhola, esse descontentamento social contra o sistema de governo baseado na oligarquia, na política do café com leite, na política dos governadores que dominava a política, vai crescer um descontentamento e assim a população, principalmente dos grandes centros, vão ensaiar diversas revoltas e, consequentemente, esses tenentes, com uma visão diferenciada, cria todo um clima dentro das Forças Armadas, difundindo sobretudo aos oficiais jovens, conhecido como tenentes. Então surgiu esse movimento denominado de tenentismo, um movimento político e militar que lutava armado e pretendia conquistar o poder e fazer reformas dentro da sociedade brasileira. Os tenentes pregavam a moralização da administração pública, ou seja, o fim da corrupção eleitoral e também do voto aberto, o chamado voto de cabresto, e queriam uma reforma tanto na educação como no sentido universal e público do Brasil. Assim, tinha o apoio da classe média e de algumas personagens da burguesia. Dentro desse contexto de revolta militar, nós temos a revolta do Forte de Copacabana, em 1922. A primeira revolta tenentista vai eclodir no dia 7 de julho de 1922. Foi liderada por 18 tenentes que reuniam uma tropa de 300 homens. Decidiram agir contra o governo e impedir a posse do presidente Arthur Bernardes. A revolta não teve êxito. O governo, com uma tropa superior, acabou ganhando a batalha. E dessa luta, apenas 2 rebeldes escaparam com vida, Eduardo Gomes e Siqueira Campos. Por outro lado, o historiador Fausto afirma que em 1924 ocorreu outra revolta militar dos tenentes, dessa vez sob a liderança do general Isidório Dias e do tenente Juarez Távora. Com uma tropa de aproximadamente 1.000 homens, os revolucionários ocuparam lugares estratégicos dentro da cidade de São Paulo, que era a cidade mais agitada economicamente, e no contexto dessa revolta eles vão ocupar diversos lugares, com diversas batalhas. Assim foram travadas entre as tropas oficiais e as tropas dos tenentes. Nesse momento, o que podemos concluir, tanto da
do tenentismo, quanto do Forte de Copacabana, como dessa revolta de 1924 em São Paulo, é que as revoltas não produziram efeitos imediatos na estrutura política brasileira. Contudo, conseguiram manter a chamada revolta contra o jugo da oligarquia viva. Por último, dentro desse contexto das revoltas sociais, dentro da Primeira República, ou da República Velha, ou da chamada política dos governadores, nós temos, dentro do Brasil, a produção do chamado cangaço. O cangaço foi um fenômeno do banditismo marcado por crime e violência ocorrido em quase todo o sertão do Nordeste, principalmente no século XIX e até meados do século XX. Seus membros, chamados de cangaceiros, vagavam em grupos, atravessando estados e atacando cidades, fazendas e localidades. Com isso, pilhavam, assassinavam e roubavam. No contexto do cangaço brasileiro ou nordestino, a figura mais conhecida foi Lampião, considerado o rei do cangaço e o senhor do sertão. Virgulino Ferreira da Silva nasceu em Serra Talhada, Pernambuco, foi ex-coronel da Guarda Nacional e passou por quase todos os estados do Nordeste lutando pelos seus ideais. Sua mulher, Maria Bonita, foi um dos ícones desse movimento, chamado de cangaceiro, sendo a primeira mulher a participar do grupo, ao qual lutou bravamente e ficou conhecida como Rainha do Cangaço. Ambos foram assassinados em Sergipe, numa emboscada preparada pelas autoridades governamentais durante o governo de Vargas. Enfim, as revoltas sociais mostram que a política do café com leite, que a política da Primeira República não se preocupava com as questões sociais que sempre, segundo a historiografia, foi tratada como caso de polícia. Meu muito obrigado e vamos que vamos!